Então, certas situações, certos familiares, eles apenas acionam, né? Eles dão um gatilho para aquilo, para uma dificuldade que a gente já tinha, né? É uma irritação que a gente já tava e a pessoa veio com uma palavra meia torta, um comentário fora de hora e aquilo a gente já se exaltou e aquilo já virou um dano maior, que às vezes acontece corriqueiramente, né? Toda vez que você encontra com ele, você já vai com aquele ar de, eu falo ranço, né? Você já vai com aquele ranço daquela pessoa, que a pessoa respirando, você já tá, nossa, que respiração horrível, né? Então você já vai com aquela predisposição de não aceitar a pessoa, e a pessoa só aciona um gatilho de uma raiva que já existia em você, de uma irritação que já estava. Às vezes por ela mesma, ou por uma situação passada, ou por uma situação que nem tem a ver com ela, mas como você já não se dá bem, ela já aciona alguma coisa que já existia em você. Então esse autodescobrimento, ele é muito importante, né? É muito importante que a gente saiba analisar as situações. Né? Então, vamos supor, uma dificuldade que uma sogra difícil, vamos dizer assim, né? Que às vezes ocorre. Uma sogra difícil. Então, ela já tem um certo... Ela tem uma certa dificuldade ou algo para resgatar com o filho, né? Mas não tem com você, com a nora ou com o genro, né? Enfim. E aí, o que acontece? Você em razão daquela situação, daquela animosidade, daquela guerra de sentimentos com seu companheiro, com a sua companheira, né? Ou às vezes até com uma outra pessoa ali, né, da convivência, um cunhado, uma cunhada, enfim, até você começa a criar aquela animosidade dentro de si. Só que isso não te diz respeito, né? Aquela situação não te diz respeito. Aquela raiva, aquela mágoa que a esposa, né, ou o marido tem daquele parente difícil, não te diz respeito. Diz respeito a ele, mas você acaba pegando pra você. E aí aquilo vira uma bola de neve, né? Porque ele tem raiva, ele tem mágoa e você também tem, só que não aconteceu com você a situação. A gente precisa saber separar as coisas. Os netos, né? Eles também não têm culpa, não aconteceu com eles, né? Vamos supor, o vô, a avó, né? Trata muito bem os netos, mas magoou o filho, foi injusto, ou traiu, né, o filho ou o esposo, ou às vezes o filho com a mãe, né, o pai, vamos supor, né, traiu a mãe e aí o filho tem aquele ódio do pai. A gente precisa, não que isso não influencie, lógico que influencia, porque daí nós estamos ligados a várias outras coisas, né, a moral, né, ao sentimento de perda, ao sentimento, a várias outras coisas. Mas na medida do possível, a gente precisa separar essas relações. E também impor limites, né? Impor limite para nós e impor limite para o outro, né? Para nós no sentido de que até que ponto aquilo vai influenciar a minha vida, até que ponto aquilo vai me desequilibrar. É muito mais simples falar, né, do que passar pela situação. É muito mais simples falar. Realmente ali no ânimo e você, né, no calor das coisas, a gente acaba falando ou a gente acaba se magoando. Mas veja, quando a gente fala, eu me magoei, eu me ofendi. Então, quer dizer, é uma coisa que eu fiz, não é a pessoa que me ofendeu. Eu me ofendi. A ofensa está em mim. A raiva está em mim. E aquilo eu preciso tirar. E ao mesmo tempo impor limites. Olha, aqui é minha vida, eu resolvo dessa forma. Se você não compreende, se você não entende, se você não consegue aceitar, vamos cada um viver a sua vida, né? E a gente
se encontra esporadicamente, né? E você não precisa ter aquela convivência plena, né? Dia a dia, né? Aquela convivência corriqueira. E isso também é com os pais, com os irmãos, né? Isso não quer dizer que a gente não deve aceitar. A gente tem que aceitar, sim, os parentes difíceis. Não é para colocar para dentro da sua casa, né? Ficar lá todo no almoço de domingo, de quarta, de quinta, de sexta. Não é isso, mas a gente precisa aceitar as pessoas dentro das dificuldades que elas têm. Né? Aceitar os parentes difíceis, aceitar os familiares difíceis, não virar as costas. Oportunidade que a gente tiver de ajudar, a gente ajuda, até porque a gente não sabe até que ponto até que ponto existe a nossa parcela de culpa ou de culpa não, né? De resgate que a gente precisa ter com aquela pessoa. Mas estando conscientes de que estamos fazendo a nossa parte. Se o outro não faz a parte dele, se o outro nos prejudica, se o outro nos causa mal, aí é com ele. E é aí que você põe o limite. Né? Aquela pessoa não me faz bem, ela não entende as coisas, a minha maneira de viver, ela não aceita. Então, a gente não precisa conviver junto, né? Sempre. Mas eu posso sim aceitá-la e, na medida do possível, procurar não ser inimiga. E conforme a vida nos dá, tendo a oportunidade de ajudar, a gente ajuda.